a morte da Marielle, ela destampou um bueiro na segurança pública do Rio de Janeiro. Isso que a gente está falando aqui, eu comecei essa conversa com vocês por esse lugar, né? Eu acho que que Rio de Janeiro é esse? Que Rio de Janeiro é esse que existe um grupo de gente da polícia ou ex-policiais que se chama Escritório do Crime, que mata para quem quiser, que mata à luz do dia, que mata centenas e centenas de pessoas e que nada acontece. Assim, o relatório da CPI das milícias, ele é um relatório muito duro, ele leva à prisão uma série de pessoas, mas o Escritório do Crime matava para muito além da milícia. Matou para muitos grupos de contravenção, para muitos grupos criminosos. Agora, quando a Marielle é morta e a sociedade reage com a força que reagiu, né, abre-se um bueiro no Rio de Janeiro. Começa a se falar em personagens como o Adriano da Nóbrega, que nunca tinha sido... O Adriano da Nóbrega recebeu medalha Tiradentes na Assembleia Legislativa. O Adriano da Nóbrega era homenageado, o Lessa foi homenageado, essas pessoas eram homenageadas, essas pessoas eram citadas como referência dentro de um modelo de segurança pública de sociedade, que era do Rio de Janeiro. Então, essa crise não é uma crise é uma crise do Rio de Janeiro, do Estado, do papel do Estado, da ideia que a gente tem de segurança pública. Quando esse bueiro começa a cheirar mal, né, para a superfície, quando esse bueiro vem para a superfície, que as pessoas começam a ouvir falar desses personagens todos da segurança pública do Rio de Janeiro, coisa que o Ministério Público sempre soube, o Judiciário sempre soube, Poder Legislativo sempre soube, Polícia sempre soube, né? Todo mundo, o cidadão comum talvez não, mas essas instituições todas sabiam quem eram essas pessoas. Começa a haver um incômodo muito grande, né? Aí começa a ter bandido para tudo quanto é lado, dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com esse caso, eu não tenho nada a ver com esse caso. E é nessa hora que se pega o Lessa, quando na verdade estava sobrando para todo mundo. Quando na verdade uma série de pessoas que sempre cometeram crime, viveram do crime muito tranquilamente no Rio de Janeiro, começaram a ser incomodados. E aí rapidamente aparece o Lessa, olha, toma aí, aparece para ver se sossega e se para de falar nisso, né? Por isso que a delação do Lessa, evidentemente, era fundamental, né? Mas só quando a Polícia Federal entra no caso que se consegue. Por quê? Por que não se conseguiu antes? Não interessava o que ele tinha a dizer? Eu acho que essas perguntas a gente tem que responder olhando para a história recente do Rio de Janeiro. Isso não é um desafio da esquerda, nunca foi. Aliás, na CPI das milícias, eu não fiz a CPI das milícias só com a esquerda. Eu fiz a CPI das milícias com uma parte significativa do parlamento na época e que todo mundo trabalhou junto, com deputados de vários partidos diferentes, como tem que ser. Esse é um desafio democrático, esse é um desafio da democracia, um desafio do Estado brasileiro. Então, assim, uma divisão política é a divisão ideológica. Uma outra divisão política é quem está do lado do crime e quem não está. Isso a gente precisa entender no Rio de Janeiro de hoje. Nós temos as visões ideológicas, a concepção de Estado, um programa de cada partido que é legítimo e democrático. Tem uma outra divisão no Rio de Janeiro que eu acho que se sobrepõe, é quem está do lado do crime e quem não está do lado do crime. Quem vai fazer o Rio de Janeiro ser governado por criminoso, quem não vai fazer o Rio de Janeiro ser governado por criminoso. Quem vai fazer o Estado ter uma política de segurança que não beneficie ou acoberte o crime, ou quem vai ter um Estado que possa enfrentar esse crime e virar essa página no Rio de Janeiro. Eu não sei até quando o Rio de Janeiro aguenta isso, né? Mas a gente precisa virar essa página imediatamente. Então tem que ter uma unidade no Rio de Janeiro e no Brasil que não seja marcado por direita ou esquerda, mas seja marcado pelo enfrentamento ao crime. Né? Você não pode... A pessoa que está morando no lugar que tem tráfico ou que tem milícia, ela não quer saber se você é de direita ou esquerda. Ela está vendo a pessoa extorquindo, ela está vendo a pessoa armada, ela está vendo a pessoa que é uma ameaça aos seus filhos, é uma ameaça à sua liberdade. E essa concepção, com todo respeito às vertentes e formações ideológicas de cada um, isso a gente tem que ter em mente, porque a gente não vive num lugar qualquer, a gente não vive num lugar que é normal em termos de territórios e de crime organizado.